Fala, meu querido estudante, chegamos na questão 96 do Enem 2020. É uma questão agora que vai abordar aí o tema da eletricidade, né, eletrodinâmica. Questãozinha bem interessante, viu? Eles utilizaram aí uma divisão aí da tensão, né? Uma questão que a gente vai ler e vai dar gosto de fazer, bem interessante mesmo. Então ele fala que o estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em uma tensão de 12 volts. Então essa é a fonte aqui que está liberando para a gente uma diferença de potencial de 12 volts. Fixa, né? Não muda. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, então ele não quer que você opere em 12 volts, ele quer que opere em uma tensão menor. Ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Né? Então, por exemplo, o que nós podemos fazer? Né? Podemos descobrir qual que é a diferença de potencial entre eles. Intuitivamente dá para a gente entender que, como os resistores são todos iguais, é esperado que cada um deles tenha uma diferença de potencial de 3 volts. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, para dar os 12 volts. Mas a gente pode escrever assim pela equação de Pouillet, que I é igual a E sobre Rão mais Rinho. Como aqui a gente não tem a resistência equivalente, né, a gente pode falar que a corrente que passa aí pelo circuito é igual a 12 dividido pela soma, pela resistência equivalente aqui, que é de 400. Isso me dá uma corrente de 0,03 amperes. O que essa informação está dizendo para mim? Que se eu ligar esses 4 resistores aqui, eu consigo atravessar uma corrente que vai passar por aqui de 0,3. O que vai me dizer, usando o RI, que é a corrente, a DDP, eu vou ter nesse resistor, em cada um deles, né, eu vou ter uma resistência de 100 ohms e com uma corrente de 0,03, isso vai me gerar uma DDP de 3 volts. Ou seja, em cada um dos resistores que se passar, eu vou ter uma diferença de potencial entre os pontos, aqui entre cada um desses pontos, de 3 volts. 3 volts aqui, 3 volts aqui, 3 volts aqui e 3 volts aqui. Muito bem. Obtém-se esse divisor associando os resistores, como exibido na figura, e os aparelhos podem ser ligados em qualquer um dos 5 pontos que a gente tem aqui, dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts. Bom, então aqui existem algumas possibilidades que a gente pode ter. Por exemplo, eu posso ligar entre A e D, ou eu posso ligar entre B e E para ter 9 volts. Né? Essas são as possibilidades. Então veja, entre A e C, ele está fora aqui, ó, porque entre A e C eu teria apenas 6 volts. Né? Então não é o que eu quero. Entre B e E, a gente pode ter. Então isso aqui já está... Nem vou colocar, vamos deixar sozinho. Entre A e D, também tá. Entre B e E é possível. Agora entre A e E não pode, porque entre A e E seriam uns 12 volts a diferença de potencial entre A e E. Então tá fora. Então, ou é entre B e E ou A e D. Agora o que vai diferenciar, está vendo as correntes aqui, né? As correntes que vão diferenciar em cada um deles. Então, eu nem vou ligar aqui especificamente, eu vou montar um circuito à parte, só para a gente ter uma ideia de como isso poderia ficar. Vamos pegar, por exemplo, aqui esse circuitinho, tá? Bonitinho aqui. Esse circuitinho, e aí ele vem, traz aqui, e eu vou colocar ele aleatoriamente, vou pegar um dos trechos, e aí eu vou dividir ele em duas partes. Né? Então, é isso que está acontecendo aqui com esse sistema. Logicamente, o que a gente pode pensar é de que esse circuito ele recebe, em um dos ramos aqui, a gente vai ter uma intensidade de 300 ohms aqui, e no outro, o equipamento que vai ser ligado, por exemplo, vamos ligar a letra aqui, ó, eu vou ter ele 10.000 ohms. Então, o outro, a parte de baixo, ele vai receber 10.000 ohms, 10 kΩ, né? Então, você está vendo que na comparação entre eles, você vai ter aqui muito mais corrente passando por aqui, passando pelo o de menor resistência do que nesse. Né? Enfim, mas aí tudo bem. Então, aqui a nossa DDP é de 12 volts. Tá bom. Só que o que eu tenho entre esses dois pontinhos aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto,
existe uma diferença de potencial aí. O circuito está meio torto, não, mas tudo bem. O importante é você entender a resolução. Entre esses dois pontos que a gente tem aqui, a gente vai ter uma diferença de potencial de 9 volts, que essa era a proposta que ele falou, né? Que o equipamento aqui que a gente está fazendo, ele está operando a uma diferença de potencial de 9 volts. Agora ele quer saber, né, entre quais pontos, né? Isso a gente já achou que pode ser entre B ou A e D. E qual será o valor da intensidade de corrente nele estabelecida? Ou seja, qual que vai ser a corrente estabelecida no aparelho que foi ligado aqui? E aí basta a gente usar a lei de Ohm. A gente tem a DDP que existe entre esses pontos e a resistência. E aqui a gente pode dizer que U é igual a RI de novo. E no aparelho eu estou ligando uma DDP de 9 volts. Eu tenho uma resistência aqui de 10.000 ohms vezes a corrente. O RI, né? Então tem 9 volts, uma resistência de 10.000. Aí esse I dá 0,00. Então, dividido por 1.000, a gente vai colocar, vai fazer isso aqui ficar com 10 a quarta. E aí você vai falar assim, não tem, mas é esse daqui. Mas por que é um mili, né? O miliamperes, você anda, isso aqui é em amperes. Você anda, multiplica isso por 1.000, né? E essa corrente aqui, 1 milha é 10 a terceira, né? Então, a gente pode falar que é 0,9 miliamperes. Lembrar sempre que 1 ampere, né, é equivalente a 1.000 miliamperes. Então, se você multiplicar por 1.000, você anda 3 casas e dá 0,9 miliamperes. E assim a gente chega na resposta daqui a corrente que vem aqui para o meu aparelho, né? O que o aparelho falou para o aparelho? Não, o aparelho falou desse equipamento. Então, como eu estou ligando sobre uma DDP de 9 volts e ele tem uma resistência de 10.000 ohms, por ele vai passar uma corrente de 0,09. E aqui na alternativa entre eles, então aqui ele está errado, né? O B, o 30 mA e 1,2 mA. A melhor alternativa, a alternativa correta é entre B e E, que aqui eu tenho os 9 volts, ó, entre esse ponto e esse ponto, 9 volts. E aí eu vou ligar esse daqui a 10.000 amperes, uma diferença de potencial de 9 volts, vai dar uma corrente de 0,9 miliamperes. Questão bonitinha, viu? Parabéns aí à banca do Enem que fez essa questão. E a questão eletrodinâmica é de praxe, sempre vai cair na sua prova, como você vai ver aí nas nossas resoluções, tá bom? Mais uma questãozinha aí que a gente fez do Enem 2020, questão agora 96.